body, so come and show me your moves. Hoje a gente vai falar sobre medicina medieval. Mas para entender o que era a medicina medieval, a gente precisa entender o que estava acontecendo na Idade Média, mais especificamente na Europa, durante esse período. Nesse período a gente vai ter o declínio do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter as invasões dos povos bárbaros, mortes provocadas por guerras, e a gente vai ter três grupos sociais que vão ser bem divididos e fixos, que vão ser o clero, os nobres e os servos. Agora sim, falando sobre medicina medieval, a gente vai ter que na Idade Média os procedimentos cirúrgicos eles eram muito grosseiros. Eles iam exigir muito do paciente. Além do mais, o paciente ele tinha que ter a capacidade de suportar a extrema dor, uma vez que a gente não tinha uma anestesia que fizesse o papel de anestesia. A anestesia mais conhecida que a gente tinha era a cicuta, só que ela ia acabar levando à morte. Os médicos eles tinham pouco entendimento em relação à anatomia humana e tão pouco relacionado às técnicas de anestesia e asepsia. Muitas vezes, as infecções elas eram piores do que a doença que o paciente chegou no médico para ele curar. E esses pacientes, para aliviar a dor, eles eram submetidos a mais sofrimentos. Mas será que hoje tudo mudou? Bom, em relação ao que a gente tem disponível, mudou. Mas em relação ao que o serviço público, ao serviço particular nos oferece, não mudou. Porque hoje a gente tem pessoas nos hospitais, pessoas nos leitos dos hospitais, nos corredores, esperando por um atendimento. E aí eles acabam morrendo num lugar onde era para eles saírem curados, teoricamente vivos. Isso não mudou muito. Muitas vezes a gente vai no médico, o médico olha os exames, não olha nem para o rosto dos pacientes, e aí acabam dando o diagnóstico errado. Isso era o que acontecia muitas vezes na Idade Média. Os médicos acabavam dando o diagnóstico errado para o paciente. E aí, durante muito tempo, os médicos medievais, eles eram os monges, porque os monges eles tinham maior acesso à literatura médica da época. Essa literatura médica ela era escrita principalmente pelos estudiosos árabes. E aí, em 1215, os papas eles vão proibir os monges de praticar cirurgias. E aí, esses religiosos eles passaram a incentivar os seus fiéis a fazer suas próprias cirurgias. Esses fiéis eu me refiro a camponeses, pessoas que acreditavam naquela religião, ou seja, os fiéis. E aí a igreja ela vai passar a requisitar fazendeiros. Só que esses fazendeiros eles só tinham experiência em castrar animais. E aí esses fazendeiros, eles que sabiam só castrar, eles vão passar a fazer a partir de agora uma simples extração de dente ou até mais do que isso. Eles podem fazer até uma cirurgia de catarata, que é uma cirurgia mais complexa. Na Inglaterra, os arqueólogos eles vão encontrar um crânio de um homem que vai estar mais ou menos no período de 1100, no século XII. Esse crânio ele vai ter uma lesão, tá? Causada por um objeto perfurante, ou seja, um buraco na cabeça. Esse homem ele foi submetido a uma trepanação. O que é uma trepanação? Uma trepanação vai ser um procedimento que a gente vai ter na medicina para poder aliviar a pressão intracraniana. Vamos lá, imagina que eu tenho uma madeira e uma furadeira. Imagina que essa madeira é o crânio e essa furadeira vai ser o objeto que eu vou usar para perfurar o crânio. O médico ele vai pegar essa furadeira e vai perfurar a madeira, que no caso é o nosso crânio. Ele perfurando essa madeira, ele tem que ter cuidado para não atingir o cérebro, porque se ele atingir o cérebro, é morte na certa. E era isso que eles faziam. Exatamente isso. Pelo que mostram as análises, esse homem sobreviveu ao procedimento, embora fosse um procedimento muito arriscado, com risco de infecção, morte, etc. Mas esse homem sobreviveu, pelo incrível que pareça. E agora, os instrumentos usados na era medieval para curar ou quase isto as doenças. A sonda urinária. A sonda urinária da época era usada para curar um dos sintomas da sífilis, que é quando a pessoa não consegue urinar.
Para curar isso, era usado um catéter de metal de mais ou menos 1 centímetro, colocado à força na uretra do paciente. O cavalete. O cavalete era usado para quando você tinha uma parte do braço deslocada, eles usavam para colocar no lugar novamente. Você apoiava essa parte deslocada no cavalete, enquanto isso um monge ia do outro lado e colocava para cima ou para baixo para voltar para o lugar. O ferro quente. O ferro quente era um pedaço maciço de ferro em formato cilíndrico que era esquentado e colocado na região afetada. A faca. A faca era basicamente uma faca comum, mas ela tinha um cabo mais longo e era usada de um jeito bem peculiar, que quando o bebê ficava morto dentro da barriga da mãe, eles enfiavam a faca pela vagina e de lá despedaçavam o bebê para ter a retirada mais fácil. O bisturi. O bisturi era muito parecido com uma arma medieval japonesa, que ele tinha uma lâmina na ponta e um pequeno cabo atrás, que precisava da força mecânica do médico para poder cortar uma parte, e era muitas vezes usado em sangrias, quando não era usado sanguessugas. E o clisters, que era, vamos dizer, como um pedaço de cano com a ponta afinada, que era colocado os remédios dentro dele, e a ponta afinada era colocada no ânus do paciente, e era empurrado os remédios para dentro do paciente, para assim ele ser curado. Parto medieval. O parto medieval era considerado uma situação tão arriscada que a própria Igreja Católica indicava às mães confessarem seus pecados e prepararem sua mortalha antes de terem seus filhos. A gravidez também era encarada como uma situação excepcional e de uma ordem sagrada. Ou seja, ela isentava a mulher de várias obrigações, como cerimônias religiosas ou até ser castigada diante da justiça. Naquele tempo era mais arriscado ter um filho do que guerrear, e a mortalidade era bastante elevada, tanto para a mãe quanto para o filho. Como o parto era feito de forma natural, os bebês nem todas as vezes estavam na posição adequada, então as parteiras tinham que colocar ele na posição certa. Então, ou elas colocavam sua mão dentro da vagina da mãe, colocavam o bebê na posição certa, ou as mães sem noção sacudiam a mãe na cama, na esperança de que o bebê ficasse na posição adequada. Na Idade Média, as doenças tão simples como o resfriado eram mortais para a gente pela falta de higiene muitas vezes. Conhecimentos em medicina e o pouco cuidado que se tomava com as doenças e outras coisas. Uma das doenças mais terríveis desse período foi a peste negra, que causou tal epidemia. Naquela época se dizia que mal tinham vivos para enterrar aos mortos, já que se levou a mais de 1/3 da população europeia. Esta doença provocada pela pulga da ratazana negra, trazida desde a China pelos navegantes no ano de 1347, expandiu-se com tal rapidez que no ano de 1350 toda a Europa estava infectada com todo esse mal. A doença apresentava-se principalmente de forma bubônica, na qual ao afetado lhe saía bubones nas virilhas, nas axilas e no pescoço. Os afetados morriam aproximadamente ao cabo de 1 semana. Também se apresentava de forma pulmonar, que afetava as vias respiratórias, e de forma septicêmica, sem dúvida a mais grave, que causava hemorragias cutâneas com placas de cor negro azulado, a qual explica o nome desta doença, claro. Os infectados com esta forma de peste morriam em 3 dias. Outros sintomas que se apresentavam em todas as formas deste mal eram febre alta, náuseas, fadiga extrema, sejam arrogos, tosse, expulsos sangrentos. E as explicações que se deu a esta doença na Idade Média foram: os judeus envenenaram a água e o ar. Esta foi recusada pelas autoridades para evitar que se perseguisse aos judeus. Conjunção adversa dos astros. Castigo divino pelos pecados dos homens. Esta doença foi erradicada com a chegada da ratazana cinza, que exterminou a ratazana negra, portadora da pulga que causava essa doença. Há 500 ou 400 anos atrás, bastava ficar doente e muitas vezes podia ser fatal. Mas para reis e rainhas, contrair uma doença era um problema muito mais sério, porque uma morte de um monarca poderia desencadear uma sangrenta guerra de sucessão e colocar em risco as conquistas do império.
Por causa disso, todo tipo de remédio era usado para aliviar qualquer mal-estar em um nobre. Nessa época, popularizou-se uma corrente peculiar da medicina antiga, a chamada teoria de assinaturas. De acordo com essa suposição que vem da Grécia Antiga, se uma planta se assemelhasse a uma parte da anatomia do corpo humano, ela podia curá-la. Acreditava-se, por exemplo, que o gengibre, por sua semelhança com o estômago, podia aliviar dores digestivas. Coincidentemente, de acordo com alguns especialistas modernos, o tubérculo era adequado para a finalidade, a qual se propunha no passado. Depois de um acontecimento em uma guerra com o rei Henrique VIII, ele foi golpeado no olho pela lança do oponente. Depois disso, começou a sofrer constantes enxaquecas. O remédio prescrito ao monarca foi simples: nozes, pela semelhança do crânio humano. A medicina chinesa, ou medicina alternativa, é utilizada com o caráter de complementar e não substituir a medicina alopática, que tem como princípio básico a teoria da energia vital do corpo, o Qi, que circula por meio de meridianos, os quais os principais tratamentos da medicina chinesa é a acupuntura, que utiliza procedimentos terapêuticos que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos, definidos por meio da interseção de agulhas finas e grandes. Que tem como princípio a teoria do Yin e Yang, divisão do mundo em duas forças ou princípios fundamentais, interpretando todos os fenômenos em opostos complementares. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a evolução da medicina na sociedade contemporânea. A história da medicina, ela já é tão antiga na trajetória humana quanto a própria sensação de dor. Desde as civilizações mais primitivas, com maior ou menor fundamentação teórica, o homem busca as maneiras de sanar seus problemas físicos e prolongar a vida e seu bem-estar. Por ser uma prática de raízes tão remotas e de diferentes perspectivas, a medicina vivenciou uma enorme evolução ao longo dos séculos, tanto em metodologia quanto acerca dos valores. A criação do sentido da medicina, que se admite atualmente, é atribuída ao grego Hipócrates, que estudou os sintomas característicos das doenças e o histórico delas em outros pacientes para fundamentar uma investigação sobre os problemas físicos da Grécia Antiga. A contribuição fundamental de Hipócrates para a medicina moderna foi criticar a corrente filosófica, que ela partia de uma hipótese que basicamente determinava uma única causa para todas as doenças, e que foi determinante para fazer a medicina se tornar uma atividade dos homens e não dos deuses. Porém, vale lembrar que na civilização egípcia teve um contato bem anterior que Hipócrates com os conhecimentos da medicina. A mumificação dos faraós possibilitou diversos avanços no estudo da anatomia humana e no conhecimento sobre o funcionamento vital. Ainda na antiguidade, 5 séculos depois do Hipócrates, outro pensador que foi o grego Galeno, que vivia em Roma, ele também foi um defensor da observação da relação entre os seres humanos e o meio ambiente, para identificar as causas dos problemas físicos. Depois, o pensamento relacionado à medicina ficou parado por muito tempo. Na Idade Média, que é o nosso assunto, por exemplo, o tratamento das doenças era feito por meio da sangria, que era a colocação de sanguessugas sobre a pele para que elas limpassem as impurezas. Depois disso, o desenvolvimento cultural e científico era fortemente direcionado e tolhido pela atuação da Igreja Católica, que condenava qualquer tipo de evolução profana da sociedade. A medicina só voltou a se desenvolver fortemente de forma contundente a partir do Renascimento Cultural, que proporcionou uma mudança na corrente de pensamento vigente na sociedade e uma valorização da busca pelo saber.